página 29, faremos então ali o exercício 2, que na verdade, como disse o meu amado Merilitson, as equações equivalentes, tá? Bom, agora que você já percebeu, aprendeu sobre equações, acompanhe as atividades a seguir para ver como as equações equivalentes podem nos ajudar a descobrir o valor das incógnitas correspondentes. Só um minutinho, deixa eu colocar a Sofia. Sofia chegou também. Bom, observe a próxima página, a figura dos aquários, que estão disponíveis para venda em uma loja. Resolva as atividades a seguir para descobrir a quantidade de peixes do cardume. O que é um cardume mesmo? É o conjunto de peixes. Perfeito. Lembra lá dos coletivos que a gente aprendeu? Tinha que decorar aquele negócio. Um molho era um conjunto de chaves, uma alcatéia era um conjunto de lobos e o cardume é um conjunto de peixes. Muito bem. Virando aí, página 30. Eu tenho o aquário 1 e eu tenho o aquário 2. Vamos prestar atenção numa situação. Olha lá, tá? Bom, aqui eu tenho o aquário 1. Quantos peixinhos P tem no aquário 1? Caçarola, tem peixe pra caramba aí, hein? Conta aí. Nossa, 1, 2, 3. Ih, já perdi. Já perdeu a conta? 6, 7, 8, 9, 10. 30. Opa, falaram aí, alguém falou. 30. 30, Sabrina, muito bem, meu amor. Peixinho P, né? São 30 peixinhos. E o peixinho C, de Caio Lindão de Jesus? Conta aí. Do peixinho C tem 4. Quantos? O peixinho C tem 4. Tem não. 5. Tem Não, 5. peixe. Tem 5. Estão todos no cantinho do lado direito. Muito bem. Então, deixa guardadinho essas informações. O peixe, o aquário 1, eu tenho 30 peixinhos de um e 5 peixinhos do outro. Muito bem. Olha lá o aquário 2. Olhe lá o aquário 2. Quantos peixes T eu tenho? 5. 30 também. 5 também. Calma, 5. E quantos peixes P eu tenho? 10. Quantos? 10. 10? 15. Isso. 15, porque tem mais no canto. É isso aí. Peraí, é P ou é B? É P. P. Ah, entendi B. P de pato. Então, só um minuto. Heitor está chegando. Muito bem. Bom, então o P tem 15. E o B de bola? B de bola. Tem 10. Tem quantos? 10. 10. Muito bem. Então, vai apresentar 10 também. Agora vamos ler o que ele pede. Sabendo que a quantidade dos peixes dos dois aquários é a mesma. É a mesma. Então, quantos peixes eu tenho em cada aquário? 30. 35. Topzão. 35. É a mesma, considerando a quantidade de peixes do cardume, pode ser representada pela letra X. Complete os baixos abaixo para encontrar a razão 1 que representa a situação. Bom, vamos ver o primeiro aquário. Muito bem. Eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Primeiro, a gente vai colocar... Peraí. Sabendo que a quantidade de peixe é a mesma, a quantidade de peixes do cardume pode ser representada pela letra X. Complete os espaços abaixo com a equação. Bom, então primeiro coloca aí o X que ele quer que a gente encontre. Então, primeiro eu terei o X. Muito bem. Depois eu terei o primeiro aquário, o peixinho C. Quantos peixinhos C tem? 5. 5. Muito bem. E aí, do outro lado, obviamente, eu terei o 30, que é a quantidade dos outros peixinhos. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora, o que está dizendo aí essa equação? Eu vou copiar na linha de baixo o x e o 5. Copiem, por favor. E agora, ele disse, na verdade ele não disse, mas a gente deduz,
que ele tirou 5 peixinhos. Então, tire 5 peixinhos aí, menos 5 peixinhos. É igual a 30. Repara, galera, se ele tirou 30 do primeiro membro, se ele tirou 5 do primeiro membro, ele tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Por quê? O que tem no meio do menos 5 e do 30? Tem Um sinal de quê? mais. Não, entre o menos 5 e o 30. Na segunda expressão, o que tem no meio dos dois? Um sinal de igual. Então, a mesma coisa que eu faço de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Muito bem. Então, na segunda linha, depois do igual, você vai colocar o 30 e depois o menos 5. Então, coloque lá o menos 5. Agora, vamos resolver isso? No primeiro membro, eu tenho mais 5 e eu gastei 5. Quantos reais eu tenho? 25. Não, eu tinha 5 e eu Ah, gastei tá. 5. Eu tenho 0, tá bom? Então, só ficou o x lá na terceira linha. X é igual. Agora, olha depois do igual, o que você tem? Você tem 30. Aí, ó, a gente tem que fazer uma regra de sinais. Lembra da regra de sinais? Você tem um mais fora, você tem um menos dentro. Fazendo a regra de sinais, sinais contrários, vai dar negativo 5. Então, eu tenho 30 reais, eu gastei 5, então eu tenho agora 25. Então, x é igual a 25. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bom, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que se ele tirar 5 peixinhos do primeiro aquário, o segundo aquário também tirou 5 peixinhos, que vai ficar aí a quantidade de 25. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Agora, complete os demais espaços envolvendo a equação obtida no 2. Já fizemos. Comente com o seu professor e colegas a relação existente entre 1 e o 2 que você encontrou. Bom, entre 1 e o 2. O que nós temos no 1 lá? Olha lá, x mais 5 igual a 30. Muito bem. Lembra o que eu fiz ontem? Ontem, eu tenho que deixar o x sozinho na primeira linha. Eu tenho x mais 5 igual a 30. Vamos deixar o x sozinho? O que eu faço com esse 5? Mando ele para onde? Outro lado. Para o lado de lá. Topzão. Só que quando eu mudo ele de lado, ele está no primeiro membro, antes do igual. Eu vou mandar ele para o segundo membro, depois do igual. Quando eu mudo ele de um membro para o outro, o que eu faço? Eu altero o sinal dele. Eu mudo o sinal dele. Se ele era mais 5, ele vai para lá como menos 5. 30 menos 5 vai dar os 25. Então, olha, que o 1 e o 2 darão sempre o mesmo resultado, certo? É isso que ele está questionando aí. Então, ó, quando os resultados são iguais, a gente diz que os valores são equivalentes ou iguais, que é o que ele vai pedir lá na letra D para você. Assinale a opção de acordo com a sua conclusão. A equação 1 e 2 são equivalentes, são iguais. Ou a equação 1 e 2 não são iguais. Então, elas são iguais. Se elas são iguais, você vai fazer um xizinho ali no primeiro parêntese, tá? Professor, e a letra C? A letra C, na verdade, era discutir o que aconteceu. Ah, tá. Aí coloca A letra C lá aqui. em cima, né? Desculpa. A equação 1 e 2 tem a mesma solução. Perdão. Tá. Eu escreva lá no espacinho debaixo do C, tá? Tem a mesma solução. E lá na letra E, ele quer saber, por último, responda. Quantos peixes tem no cardume apresentado no aquário 1? Foi o resultado que nós fizemos. Quantos peixinhos tem? 25. 25. Então, escreva. O cardume tem 25 peixes. O cardume tem 25 peixes. Bom, terceira questão. Veja a seguir outros 2 aquários desta mesma loja
Faça as atividades que ele pede, tal, tal, taral, taral, tal, tal. Bom, virando aí a situação. Letra A, presta atenção. Primeira coisa, quantos peixes eu tenho no aquário 1? O aquapeixe P. Quantos peixe P eu tenho? 10. 10. E peixe B? Beijador? 10. 10 também. Totalizando 20 peixinhos, beleza? Muito bem. Lá no aquário 2 tem a mesma coisa. Também tenho 20 peixes. Qual é a diferença? É que eu tenho uma quantidade maior de espécies. Eu tenho a espécie P, eu tenho a espécie T, eu tenho a espécie J e eu tenho a espécie T, tá bom? Então, são essas espécies aí que nós temos. Muito bem. Sabendo se a quantidade de peixes dos dois cardumes é a mesma e que teve a quantidade de cada um, também é a mesma, considere a quantidade de peixes de cada cardume, pode apresentar nesta letra X. Complete os espaços abaixo para encontrar a equação que representa essa situação. Galera, presta atenção em mim, por favor, agora. Ó, existem duas formas de se fazer equações. Existe a forma mais fácil e existe a forma mais difícil. A tua apostila, ela está te ensinando a fazer da forma mais difícil. Eu vou escrever no quadro e eu quero que você entenda aquilo que eu estou fazendo. Eu ensino sempre dos dois jeitos e vocês vão escolher qual é a forma que vocês querem. Presta atenção, no exercício anterior, nós achamos o valor do x. Toda equação, ela tem um igual, é uma igualdade. Um lado é igual ao outro, certo? Então, tanto que nós vimos lá no começo, 10 é igual a 10, 7 é igual a 7, lembra? Então, é uma igualdade. Agora, essa igualdade, ela pode ser feita de duas formas diferentes. Olha para mim, por favor, e vejam qual é a mais fácil, tá? Eu vou desabilitar a minha tela agora, que ela vai ficar verdinha, feinha, e eu vou sumir com ela agora, aparecendo num passe de mágica a minha luzinha. Tcharam! Apareceu a luzinha. Bom, quero que você preste atenção em mim. Vou dizer que essa é a parte mais importante da nossa aula. Muito bem. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tinha lá no outro exercício, x mais 5 era igual Professor. a 30. No Tá exercício gravando, anterior. Professor. Não dá para ver. Não dá para ver? É, tá muito em cima. Então, vamos embora. X mais 5 é igual a 30. Deu para ver agora? Tranquilo? Bom, Sim. vou te ensinar um método fácil e o que nós já fizemos no outro exercício. Esse x tem que ficar sozinho. Sozinho aonde? Aqui, ó, no primeiro membro. Como que eu sei que esse cara é o primeiro membro? Porque ele está antes do igual. Se esse é o primeiro, esse vai ser quem? O segundo membro. Muito bem. Então, olha lá, segundo membro. Perfeito. Eu tenho que deixar esse x sozinho. Quem está me atrapalhando aí? Sim. O 5. 5, topzão. Vou mandar o 5 para o outro lado, fazendo a operação contrária. Ele é mais 5, então eu vou copiar x é igual a 30. Se ele era mais 5, ele vai para o outro lado como menos 5. Eu tenho 30 reais, eu gastei 5, eu tenho 25. A resposta está feita. Fácil objetivo, do método fácil que o Caião te ensinou. Agora, olha o que a tua apostila faz. Presta atenção. Ela faz isso aqui, ó. Eu tenho x mais 5 é igual a 30. Olha o que a tua apostila vai fazer. Ela vai tirar 5 daqui e ela vai tirar 5 daqui. Eu tenho 5 reais, eu gastei 5 reais. É como se eu cortasse
deu x. 30 menos 5 vai dar 25. Então, repara que ela fez o quê? Ela tirou 5 aqui e ela tirou 5 aqui. Por que que ela tirou 5? Porque você tem mais 5. Com menos 5, corta, só fica o x. Vou te dar outro exemplo. Olha para mim. Eu tenho aqui x mais 7 igual a 27. No primeiro membro, quem eu tenho aqui? O x e o 7. Eu tenho que sumir com esse 7. Eu vou subtrair por que número? Menos 7. Claro, é óbvio. Eu tenho que tirar esse 7. Só que eu tiro o 7 daqui e eu também tiro o 7 daqui. Cortei esse com esse, deu x. 27 menos 7 deu 20. Então, você repara que a tua apostila, ela tira a mesma quantidade dos dois lados. Tem que ser sempre dos dois lados. Não pode ser de um lado só. Agora, olha o que o teu professor vai fazer. Eu vou resolver do método meu. X mais 7 é igual a 27. Primeiro membro, segundo membro. Esse mais 7 está me atrapalhando. O que eu faço com ele? Vou mandar ele para o outro lado com a operação contrária. Se ele é mais 7, ele vai para lá como menos 7. Então, x é igual a 27 menos 7. X é igual a 20. Beleza? Repara que os dois jeitos que vocês fizerem dá a mesma resposta. Perfeito, tranquilo, muito bem. Agora, vamos lá para esse exercício da nossa apostila. Ele diz lá, presta atenção. Sabendo a quantidade dos aquários, que é a mesma quantidade de peixes do cardume, é a mesma, considerando a quantidade de peixes do cardume, pode ser representada pela letra X. Complete os espaços abaixo da equação 1 para representar a situação. Bom, presta atenção em mim. Eu tenho dois tipos de peixes no aquário 1, que eu vou chamar de 2x. Isso aqui é igual à quantidade de peixe que tem no total do aquário. Quanto tem de peixe no aquário? 20. 20. Muito bem. Olha para mim agora. Olha para mim. O 2 está fazendo o quê com o x? Multiplicando. Eu passo ele para o outro lado com operação contrária. Qual é? Dividindo. Divisão. Então, x é igual a 20 dividido por 2. Portanto, x é igual a 10. Na verdade, a gente já sabia isso, que eu tenho 10 espécies no primeiro aquário de peixes. Então, isso é a forma fácil de se fazer. Então, eu quero que você copie. Copie não, escreva lá na primeira linha. 2x é igual a 20. Beleza? Escreve lá. 2x é igual a 20. Agora, olha para mim para ver como a tua apostila te explica. Olha para mim. Eu tenho o 2x, ele vai ser igual a 20. Presta atenção em mim agora. Presta atenção em mim agora. Eu preciso sumir com esse 2. Só que ele não está subtraindo nem somando. Ele está multiplicando. Como é que eu vou sumir com esse 2 daí? Dividindo? Fazendo o quê? Divisão. Nós vamos fazer, olha aqui. Olha na tua apostila. Entre parênteses tem o quê? Uma fração. Então, olha o que ele vai fazer, gente. Olha para mim. Ele vai multiplicar. Sabe por quê? Por meio. Se ele multiplica por meio aqui, ele vai multiplicar aqui também por meio. Agora, por que ele multiplicou por meio? Olha para mim, por favor. Esse 2 está multiplicando, não é? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. O que sobrou no primeiro membro? Sobrou x. Só o x.
Perfeito, Batinha. Agora, olha aqui para mim. Aqui embaixo eu tenho 1, certo? Isso não é uma multiplicação de frações? Multiplico o primeiro pelo primeiro. 20 vezes 1 dá 20. 1 vezes 2 dá 2. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. Repara que aqui, como está multiplicando, ele teve que fazer essa divisão para cortar esse com esse. Certo? Tranquilo? Então, ao meu modo de ver, torna-se um processo mais complicado, né? Por isso que eu coloco sempre das duas formas para que vocês escolham o que é melhor para vocês fazerem, tá? A intenção aqui, meus amados, é achar o X. Como se achou o X, não importa, mas tem que achar o X. Então, a primeira linha aí, nós já preenchemos, que é 2x é igual a 20, beleza? Na segunda linha, você vai colocar no primeiro espaço 2 vezes x, ou 2x, né? 2x, e vai multiplicar por 1 sobre 2, que é meio, tá bom? Isso vai ser igual a 20 vezes meio de novo, tá bom? Vezes meio de novo. Muito bem. Aí ele cortou, ó, faz igual eu fiz aqui, galera. Olha para mim, corta esse 2 com esse 2. Passa o lápis em cima desse 2, que você entende que ele foi simplificado, que ele foi cortado. Então, na terceira linha, ficou o x é igual. E aí aqui, ó, olha aqui, ó. Disso aqui, virou isso, que deu 10. Então, põe o resultado lá embaixo, 10, tá bom? Beleza? Beleza. Muito bem. Agora, complete os demais espaços envolvendo as opções. Já preenchemos tudo em cima. Na segunda, na letra C, ele vai perguntar o seguinte, se as duas equações, a 1 e a 2, são equivalentes. É óbvio, as duas são equivalentes, têm o mesmo resultado. Ah, professor, mas a equação 1 é 2x igual a 20. Faça o 2 dividindo lá, 20 dividido por 2 vai dar 10. Elas são iguais, elas são equivalentes. E aí ele pergunta na letra D, quantos peixes há no cardume no aquário 1? Quantos peixes há? 20. De cada espécie? Aquário. Não. No aquário 1. 10. 10 peixes de cada espécie. Certo? No aquário. Então, escreva na letra D. A, com H, tá? No sentido de existir, há 10 peixes de cada cardume. Tá bom? Agora, quarta questão. Quarta questão, dá para fazer ainda, tem uns 7 minutos. Verificando a sua compreensão, na quarta questão diz lá, as equações abaixo representam a quantidade de peixes que há em 4 tipos diferentes de aquários. Observe as informações e responda aos itens. Bom, presta atenção. Na primeira equação, quantas letras tem? 3. Sabe como chama essas letras? Elas são chamadas de incógnitas. São os valores que eu não sei. Beleza? Tranquilo? Na segunda equação, quantas incógnitas tem? Tem uma. Só uma, que é o x. Na terceira equação, quantas incógnitas? 5. Não, Se é 3x? não. É só a letra. Qual é a letra que a gente não sabe? Ah, tá. São 3. 2. Muito 3. bem. São 3. É o É x porque e achei que era y. 3x. Perdão, caguei. São 2. Por que são 2? Porque Porque você tem o tem mesmo valor valor do do x. x. Você tem o x 2 vezes. Não me atentei a isso. Então, na terceira equação, são 2 letras. E a última equação, a quarta equação, são 2 letras. Então, ele vai pedir para você colocar quantas e quais são. Então, na primeira equação, lá embaixo, ele quer saber quantas incógnitas. Então, coloca 3, o número 3. E entre parênteses, quais são elas? X, Y e Z. Perfeito? Coloca entre parênteses X, Y e Z.
Segunda equação, lá embaixo. Quantas incógnitas eu tenho? Uma. Uma. Então, coloca o número 1 entre parênteses a letra X. Muito bem. Terceira equação, que passou desapercebido aí, o professor não percebeu. Quantas incógnitas tem? Duas. Duas. Perfeito. Quais são as incógnitas? Vamos ver. Perfeito. X e o Y, né? E a quarta equação, quantas incógnitas tem? De novo, duas. Novamente, o X e o Y. Muito bem. Quinta questão, bora lá. Escreva... Bora! Ah, oi? Bora! Ah, então tá bom. Bora lá. Então, quinta questão. Escreva a equação correspondente a cada sentença abaixo. O triplo da quantidade de peixes da espécie Boboceda totalizam 15 peixes no aquário. Como eu escrevo isso matematicamente? 3x é igual a 15. Perfeito! Muito bem, Rafinha. Eu tenho o triplo da quantidade de peixe. Eu não sei quantos peixes eu tenho. Então, eu coloco x. O triplo é 3. Dá o total. Totaliza. É igual a 15. Muito bem. Olha a próxima. A soma da quantidade de peixes da espécie Fantai acrescida de... Opa, desculpa, li o C. A soma da quantidade de peixes da espécie Barrigudinho e Neon totaliza 364. Você sabe quantos peixes tem o Barrigudinho? Não. Não. Que letra você vai usar? X. Na verdade, a gente usa X, mas você poderia usar qualquer letra, tá bom? Não tem problema. Então, coloca X. Como ele diz que é uma soma, então você vai somar com a espécie de neon. Quantos peixes de neon tem? Não sabe? Não sabe. Não sabe. Que letra que você vai usar? Y. Olha, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Eu posso usar a letra X? Não. Não, porque são peixes diferentes. Não tem a mesma quantidade. Ele não falou que tem a mesma quantidade. Então, eu sou obrigado a usar outra letra. Então, x mais y é igual a 364. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora sim a letra C. A quinta parte da quantidade de peixes da espécie Fantasy. Como é que eu escrevo a quinta parte, galera? 1/5. É 1/5 de x. Agora, vamos melhorar o que vocês falaram. 1/5 de x, então a gente já coloca x sobre 5. X sobre 5. Aí ele está dizendo aí, ó, que é acrescido. Acrescido é mais. Então, x sobre 5 mais 18 unidades. Então, coloca lá. X sobre 5 mais 18. Totaliza. O que é totaliza? É o igual. Então, põe igual. Quantos peixes totaliza? 35. 35. Então, ficou x sobre 5 mais 18 é igual a 35. Beleza? Tranquilo? Simples? Muito bem. Letra D. Tenta fazer a letra D sozinho aí. Vai. Lê você e tenta fazer. Pronto? Fizeram? Pronto. O resultado, então, deu 4 4. menos 21 é igual a 67? Sim. Perfeito? Muito bem. Show de bola. Agora, presta atenção. Exercício 6, o que nós vamos fazer? Dados os números 15, 16 e 17, qual é a raiz da equação? Qual é a equação? 7 vezes x menos 2 é igual a 5 vezes x mais 4. O que você vai fazer?
Na primeira situação, você vai substituir o x pelo 15. Então, vai ficar lá 7, abre parênteses, 15 menos 2, fecha parênteses, é igual a 5, 15 menos 4, fecha parênteses. Façam os cálculos para ver se os dois lados serão iguais. Aí no outro X do outro lado também coloca 15, né? Isso, ó, grande garota. Muito bem. Agora, veja se isso aí vai dar a mesma coisa. Deu igual? Não. Não? Não. Agora tente o 16 e tente o 17. Daqui a pouquinho eu volto